aspectos. Obrigada, que agora está na gravação. É, a gente teve até agora, né, as aulas de aspectos gerais, tivemos também uma aula com a Melina sobre a comparação com o IVA europeu, canadense, então a experiência internacional, né? Então a gente foi de aspectos gerais da reforma como foi implementada aqui no Brasil, a legislação 214, a lei complementar 214. Trouxemos também a aula de experiência internacional, teve uma aula bastante focada na questão do saldo credor, especialmente com olhar para o ICMS, PiscoFins. A última aula, que foi do professor Carlos, que foi sobre o IBS e CBS na prática, que a gente fala, né? Então, ele trouxe as simulações, é, as planilhas, para a gente entender um pouco os impactos na prática em relação ao efeito sobre preço, margem. E agora a gente entra nas aulas dos regimes específicos e também vai ter algumas aulas de regime diferenciados, não todos, mas os principais, né, que a gente entendeu aqui nesse primeiro momento. E até aproveitando, a gente vai divulgar em breve, vão ter 3 aulas extras ainda aqui no curso, que a gente vai chamar de aulas magnas. E em breve a gente circula para vocês os dias, horários e quais vão ser os temas. Bom, então hoje a aula é sobre regimes específicos, tributação imobiliária. Quem vai começar a aula vai ser a Thaís, depois o Renato entra. Bom, sem dúvida eles dispensam apresentações, né? Todos conhecem essa dupla incrível. Tenho um super carinho, privilégio. O Renato teve o super prazer de trabalhar com ele quando eu era estagiária, foi um dos meus primeiros chefes. Muito legal estar aqui com vocês. Bom, a Thaís ela é sócia do Fernandes Figueiredo Françoso e Petros Advogado, professora do INSPER, do Seu Law School e da PET, também coordenadora, já é professora aqui do curso da Reforma, já, né, desde o começo, e também é coordenadora de outros cursos, super ativa aqui na APET, né, Thaís? O Renato, ele é sócio do Martins Vilac Advogados, mestre em Direito Tributário, professor também na APET, coordenadora aqui também de outros cursos, professor no IBDT, e eles vão dividir aqui essa aula de tributação imobiliária. Thaís, fica super à vontade para seguir, projetar sua apresentação. Começo aqui, primeiro quero agradecer Primeiro, mais quero uma agradecer, vez. mas Acho que o convite, Carla, eu digo que assim, estar nesse curso é uma honra. Primeiro porque vocês fizeram um trabalho maravilhoso aí, acho que desde o começo foram pioneiros, você, Renato e Suzy. Então é um prazer estar com vocês e eu só vejo esse curso crescer, assim, tanto que eu me surpreendi agora, já sabia que tinham muitos inscritos, mas sei que a gente está com um core, com uma plateia bastante qualificada e é realmente um prazer estar aqui. E conforme a legislação foi avançando, né, os debates ficam cada vez mais técnicos, cada vez mais intensos, exato. e espero poder colaborar aqui com essa aula de hoje. Eu queria também já deixar o agradecimento para a Suzy e Renato, que não estão, na sua pessoa aqui, que, enfim, estão sempre com esses convites que me honram muito, e agradecer e parabenizá-los pelo curso. Renato Faria, é um prazer estar com você. Nós, nas últimas semanas aqui, a gente não conseguia se falar durante a semana, era no domingo, trocando mensagem. A gente realmente tentou dividir essa aula da melhor forma possível. Então, para explicar um pouquinho para vocês, eu vou fazer a primeira parte um pouco mais sobre o aspecto material, então, sujeição passiva, ocorrência do fato gerador, momento do fato gerador, e depois o Renato vai entrar com a parte mais prática, acho que muito mais divertida do que a minha, então espero que a minha parte não fique aqui tão chata. E aproveitando, Renato, que você está presente, eu infelizmente não vou poder ficar na segunda parte, mas vi teu material. Acho que se eu lembrar de alguma coisa que eu possa agregar aqui na primeira parte, eu falo, e você fica à vontade para qualquer intromissão aí ou comentário nessa parte que eu vou fazer do começo aqui da aula, tá bom? Bom, pessoal, boa noite. Eu vou aqui abrindo o meu material.
Mas enquanto eu não consigo puxar a apresentação, vocês me falam quando estiverem vendo. A Carla comentou, e é verdade, eu coordeno vários cursos e tem um que eu vou fazer uma propaganda, tá, Carla, rapidinho, que é o curso de transação, que vai começar aí na próxima, acho que em abril, no próximo mês, em maio, a gente começa, e estão todos convidados também para conhecer o curso. Estão vendo, gente, minha apresentação? Acho que só não está no modo Sim. apresentação, né? Eu vi que eu acabei de ver que eu tava no mute. Ainda tá no modo PowerPoint. Agora foi? Não. É, ainda não. Então, peraí, deixa eu. Ixi, que eu tô com duas telas. Toda vez que eu faço isso, Ah, eu é isso. confesso que, Uhum. putz, será que não dá? O Zoom, eu sempre tenho problema com esse negócio de duas telas, viu? Eu também. Bom, gente, então eu vou. Você já tentou clicar lá no cálicezinho, né? Já tentei. Já, né? Professor, Professora, eu uma ia dar também. sugestão. Pode falar, agradeço. Já abre o PPT na sua área de trabalho, já no formato de apresentação, aí depois você compartilha. Ah, Aí tá já bom. entra. Já faço isso sempre. Então, peraí. Desculpa, gente. Vou correr aqui. Ah, eu vou aprender isso também, porque eu sempre tenho dificuldade com duas telas. Então, calma aí. Agora eu fechei tudo. Vamos lá. Gente, aproveitando, na linha das outras aulas, fiquem super à vontade para ir mandando as perguntas no chat, a gente vai tentando responder na medida do possível. É, o que não conseguir responder na aula, a gente responde depois. Mas essa participação de vocês está sendo super, super importante. Ah, agora acho que vai. Foi ou não? Foi, parece que sim. E tá Sim, em normal? Tá sim, modo normal. apresentação. Ah, Pronto, perfeito. então tá ótimo. Bom, gente, também fiquem à vontade, tá? Eu tenho agora com um pouco de dificuldade com as telas de ficar vendo o chat, porque senão eu não consigo ver vocês. Mas, Carla, qualquer coisa me interrompa e vocês Pode também deixar. o áudio, tá? Se precisar. Mas vamos lá. Então, a ideia hoje é a gente entrar nos regimes específicos, como a Carla falou. Então, a gente dá início com relação à atividade imobiliária, um dos segmentos e setores que realmente teve muita discussão, acho que foram até bastante atuantes, porque a forma como estava desenhado num primeiro momento, né, logo depois ainda no projeto no PLP, no início do PLP 68, o setor realmente estava bastante fragilizado aí e ia ter um impacto financeiro bastante significativo. Basicamente, aí eu já vou entrar um pouco mas antes de eu explicar um pouquinho para vocês, eu acho que eu sempre gosto, eu sei, Carla, que a gente já passou por todo o desenho da reforma tributária, princípios, mas eu acho que, inclusive, quando a gente entra na parte para discutir os regimes diferenciados ou, eventualmente, os regimes específicos, não dá para esquecer dos pilares principais que moldaram toda essa reformulação do nosso sistema. Porque, e aí eu vejo, como hoje até retomando aqui a matéria, algumas discussões e alguns pontos que a gente percebe que vai virar contencioso, ou que vai virar algum tipo de discussão, para evitar que isso aconteça, ou até mesmo para compreender a extensão da Lei Complementar 214, do regime específico para o setor imobiliário, para a atividade imobiliária, a gente tem que lembrar desses princípios que moldam aí todo o nosso novo sistema tributário. E são princípios novos. A simplicidade não estava ali implícita, a questão de justiça tributária, cooperação, que eu acho que é para mim, assim, o grande pilar, porque é um olhar que a gente precisa ter de cooperação não só entre os estados, municípios e a União Federal, mas também entre fisco e contribuintes, o que muda completamente a relação tributária que a gente conhecia. Não à toa, coordeno aí o curso de transação, porque eu acho que a gente tem aí um novo princípio, inclusive, para ter esse olhar aqui na relação fisco-contribuinte. Então, mesmo quando a gente for falar de tudo aqui com relação à atividade imobiliária, esses princípios precisam estar ali encabeçando toda essa nova tributação do sistema e da atividade imobiliária, que passa a ser bastante diferenciada.
Outra questão é a neutralidade, que também eu sei que vocês já tiveram bastante aula aqui, tiveram aula com a Melina, compreenderam aí todo comparar, o direito comparado com relação aos IVAs, né, que a gente tem em todos os outros lugares do mundo, mas a neutralidade é um ponto bastante importante, porque por conta exatamente da guerra fiscal ou de outras distorções do nosso sistema que acabavam levando, influenciando as decisões de consumo ou da própria atividade econômica. Com relação aos bens imóveis, a gente tinha uma série de situações. Eu me lembro, eu por muito tempo advoguei para incorporadora e a gente tinha discussões absurdas assim com relação à prestação de serviço, local da prestação de serviço, levando em conta serviço jurídico, né, da elaboração do contrato ou de corretagem. Então, era uma incorporadora aqui, mas que tinha um imóvel em São José dos Campos. Então, essa guerra fiscal, ou muitas vezes até as decisões relacionadas ao negócio, não, então vamos montar um stand, vamos ter um jurídico ali naquele lugar para não ter problema. A ideia é que a gente fuja desse tipo de discussão, porque o princípio da neutralidade é também um dos principais embasadores aí de toda essa nova sistemática. Junto com isso, a gente vem com uma série de exigências, né? E um deles, acho que vocês já devem ter discutido bastante, é a questão da extinção dos incentivos fiscais e o mínimo de benefícios. O RET, que a gente vai discutir um pouquinho aqui, que é o regime especial de tributação para as incorporações, também está dentro dessa ideia de redução dos benefícios. A gente vai falar um pouquinho disso, acho que o Renato vai entrar mais a fundo quando falar dos regimes de transição, de como a gente vai lidar com tudo isso. Mas já pensando um pouco no modelo, o que que a gente tinha e por que que essa é uma preocupação do setor? Porque o setor, por exemplo, imobiliário, que é relacionado à incorporação, por exemplo, né, atividade de incorporação, ele vinha bastante segmentado aí, ele foi todo moldado e projetado em cima de benefício, que na verdade é o RET, mas um regime especial, um regime diferenciado, que reduzia muito a tributação. E aí, para vocês terem uma ideia e para entender um pouco onde estamos e para onde vamos, e vocês já sabem muito bem que a gente sai do PIS e da COFINS e vai para a CBS, mas para entender um pouco o setor imobiliário com relação às incorporações, a gente tinha sim a incidência de PIS e COFINS sobre receita, mas tudo isso calculado dentro de um regime especial aí de tributação, cuja alíquota era de 4% na atividade regular e de 1%, incluindo imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS, para os casos de incorporação relacionados ao projeto de Minha Casa e Minha Vida, né? Das atividades, até cumprindo uma função mais social aí desse tipo de operação. A partir de agora, a gente vai, obviamente, com um período de transição Professora, bastante. Oi, pode desculpa que falar. o seu slide está na primeira página ainda, é isso mesmo? Não, não, tá Para duas. nós não está passando aqui, desculpa, só para avisar. Sério? Agora está passando, agora passou, Então passou. perderam bastante coisa, mas vocês estão É, conseguindo então, eu ver. estava aqui, Agora passou. Desculpa, eu passou, entendi que eu obrigada. tenho que clicar na tela 2 aqui. A gente sempre acha que está pronta, mas tem sempre um aplicativo diferente. Mas vamos lá, então, falando um pouquinho de transição, como eu disse, o Renato vai entrar mais a fundo na transição, e a transição do setor imobiliário é uma transição bastante específica. A gente tem transições muito mais simples, a regra geral de transição, né? A gente tem lá o escalonamento. A regra do setor imobiliário é uma regra bastante escalonada, com bastante diferenciação, dependendo da atividade, se incorporação, se alienação, se locação, e o Renato vai entrar em tudo isso depois. Mas só para vocês entenderem, a gente sai desse modelo de 4% ou eventualmente de 1% no modelo de Minha Casa e Minha Vida e vai para uma CBS que vocês já sabem que pode chegar aí numa alíquota, juntando com o IBS, de quase 28%. Ainda no setor imobiliário, a gente tinha uma grande discussão, né, uma grande diferença, que foi um setor que não era enquadrado como serviço e tampouco enquadrado como mercadoria. A gente não tinha emissão de uma nota fiscal para a venda de um imóvel. Por isso, quando a gente altera a legislação e amplia essa base exatamente para acabar com distorção, justiça fiscal, todas aquelas discussões relacionadas
também é guerra fiscal, mas também é uma distorção relacionada à injustiça, né, fiscal e tributária, e inclui-se ali não só bens e serviços, mas também direitos, e aí vocês já discutiram bastante com relação à regra matriz ampla, né, a uma base de cálculo bastante extensa, com pouca margem de qualquer tipo de operação financeira ou operação comercial e econômica ficar fora dessa sistemática, a gente passa a uma atividade que não tinha IPI, não tinha ICMS, não tinha ISS, que vai aí sim passar a ter o IBS. Por isso que essa transição é bastante específica também, dada essa alteração. E aí o Renato vai entrar mais a fundo com vocês com relação ao impacto financeiro disso. É um setor que vai ter um aumento de carga bastante significativo. Além disso, e aí só para passar um pouco sobre outros modelos, acho que aqui não está mudando também, agora mudou, né? E aí, só para exemplificar para vocês, a atividade imobiliária, de modo geral, a gente já falou um pouquinho do RET, que tinha no caso de incorporação, mas a atividade imobiliária com relação a parcelamento de solo, locação, arrendamento, cessão, todas as outras atividades envolvendo imóveis, da mesma forma, não tinham IPI, não tinham ICMS, não tinham ISS, mas tinham aí sim um PIS e COFINS sobre receita, a grande maioria das operações dentro de um regime de cumulatividade do PIS e da COFINS, até pela organização que a gente tinha nesse tipo de segmento, e aí a gente está falando de uma alíquota de PIS e COFINS de 3,65, que vai, de novo, com uma somatória de CBS e IBS para quase uma alíquota de 28%. Então, o incremento dentro desse setor foi muito alto, muito elevado, e foi um setor bastante ativo. Me lembro assim de Secov, de as incorporadoras todas, a Brasca, até respondendo pelo setor imobiliário. Foi um setor bastante ativo e que com isso conseguiu, sim, dentro da lei complementar, implementar medidas muito importantes, se não para minimizar a partir de 2033 o que aconteceu com alguns tipos de atividade imobiliária, mas sim para transicionar aí durante todo esse período até chegar em 2033, de modo a impactar menos aí o setor. E é importante a gente lembrar, e acho que o Renato vai falar sobre isso na segunda parte, quando a gente pensa em operação imobiliária, muitas vezes a gente tem uma atividade de longo prazo, então aquisição de um imóvel na planta, que vai levar ali quantos anos, ou eventualmente um loteamento, uma operação, mesmo a participação de SCP, né, quando você entra como um investidor e vai adquirindo terreno, para eventualmente e depois efetuar a venda desses imóveis ou desses loteamentos, são operações de longo prazo. E quando a gente pensa na transição de uma forma mais rápida, e óbvio que a transição ela sempre pensa nisso, né? A gente vê o escalonamento do ICMS e do ISS ao longo, desde 2029 ali até 2033. Mas para o setor imobiliário que não tinha o PIS, que não tinha o IPI, que não tinha o ICMS e o ISS, essa transição foi feita de forma bastante diferente. E aí, com relação a parcelamento, locação, arrendamento e cessão, a análise dos contratos é muito relevante, porque a legislação traz várias especificidades com relação à data de contrato, tipo de contrato, e aí é tudo isso que a gente vai ver depois na parte mais operacional. Isso tudo era para dar essa introdução para vocês do porquê que a gente precisava desse regime específico para o setor imobiliário, porque realmente foi um setor que foi bastante impactado aí com as mudanças. Então, a lei complementar, ela, a partir do capítulo 5, ela trata desse regime específico, né, com bastante critérios aí, tratando de cada uma dessas atividades que eu acabei falando um pouquinho para vocês. E esse regime específico ele vai ser aplicado, e aí a legislação já traz claramente qual é a incidência, e a gente percebe que envolve toda e qualquer atividade imobiliária, e por isso que aqui já houve também bastante discussão e preocupação com relação às pessoas físicas, e a norma vai tratar disso também, eu vou tratar disso com vocês. Mas qual é a incidência? Quais são as atividades e operações que estão sujeitas a esse regime específico da atividade imobiliária? Então, alienação, e aqui a gente pensa, desde que uma alienação
simples de pessoa física ou de pessoa Ou tá, não tá jurídica, passando os né? slides, tá? Só Pessoa para jurídica, te falar. mesmo. Pronto, mas não foi muita coisa. Quando a gente pensa na alienação aqui, é, tanto de pessoa física, dependendo das especificidades e dos requisitos para enquadramento, eu vou falar disso daqui a pouco, mas a gente pensa em alienação também dentro de uma incorporadora imobiliária ou de um parcelamento de um solo, um loteamento, cessão, e aí tanto de ato constitutivo oneroso de direitos reais, mas aqui a gente tem uma exceção, que foi também um dos pontos de bastante discussão com relação às garantias, né? No momento de constituição de uma garantia, isso não faz parte desse regime. A gente vai falar daqui a pouco com algumas exceções, mas a garantia, por exemplo, em uma execução fiscal, a constituição de uma garantia, de uma penhora, ou eventualmente até de um contrato financeiro, de um empréstimo, isso tudo não vai estar incluído aqui de um imóvel, se for uma garantia em imóvel, não vai estar incluído dentro da base de incidência do IBS e da CBS. Locação entra também, e aí qualquer tipo de cessão onerosa e de direitos reais, ou eventualmente de um arrendamento, por exemplo. Então, isso tem bastante impacto, por exemplo, para o setor, para o agronegócio, que são normalmente, quando a gente pensa, né, pensa aí nas indústrias, né, nas produtoras de soja, de cana, né, é muito comum haver aí um arrendamento, parceria dessas terras, e aqui tem um impacto bastante importante, porque esse tipo de negócio já estava, obviamente, sujeito a PIS e COFINS, a Imposto de Renda, CSLL, mas a gente entra aqui também com o IBS e a CBS, dada essa inclusão de cessão de direitos, ou de arrendamento, ou de locação. Outro ponto que entra também são os serviços de administração e intermediação. Então, quando a gente pensa na atividade imobiliária, tudo aquilo que tiver relacionado, seja a administração do imóvel, então as imobiliárias que administram os aluguéis, os corretores, né, a corretagem, quando tem aí a intermediação de venda ou de locação de imóvel, tudo isso vai estar dentro desse regime específico relacionado à atividade imobiliária. E, por fim, os serviços de construção civil. E esse sim, aqui, a gente tem um impacto bastante importante, inclusive para atividades com o poder público, quando a gente pensa em infraestrutura, toda a construção de plataformas, operação de construção de metrô, trem, né? Toda a construção civil que movimenta aí a economia com relação à infraestrutura. Então, com relação à construção civil, a legislação também traz um ponto específico com relação a uma diferença dos contratos com o poder público. A gente não vai entrar mais especificamente aqui sobre esses itens, mas eu acho que é um ponto importante para pensar nisso quando for analisar o impacto da reforma tributária dentro do segmento de construção civil, que pode ter tanto uma contratação privada quanto uma contratação com o setor público, e aqui a gente tem sim uma diferença com relação ao impacto da reforma nesses contratos. E aí, outro ponto já relacionado ao local do fato gerador, né, onde vai haver a cobrança desses valores, como a gente está falando de setor imobiliário, portanto, a gente, na maioria dessas operações, vai estar falando com relação a uma construção em um determinado local, ou a uma prestação de um serviço de administração ou de intermediação relacionado a um determinado imóvel, a uma locação de um imóvel, a uma alienação de um imóvel, a gente vai seguir aqui o princípio, que é o princípio norteador de toda a reforma tributária, que é o princípio do destino. Ponto clássico aqui, chave para a gente acabar com as discussões relacionadas à guerra fiscal. E aqui eu vou puxar para aquele exemplo que eu dei para vocês relacionados a uma discussão de guerra fiscal que a gente tinha dentro da atividade de incorporação e, portanto, alienação, né, venda de imóvel por incorporadora, e tinha lá uma prestação de serviço relacionada a serviço jurídico, de corretagem, que havia sempre uma discussão relacionada ao local da prestação de serviço. Porque a incorporadora tinha uma sede ali na Faria Lima, enfim, na Paulista, aqui em São Paulo, com todo o departamento jurídico ali dentro, mas
o stand de venda ali acontecia dentro de um outro município, e aí existia sempre essa discussão de onde acontecia esse serviço jurídico dentro da atividade imobiliária. Então, só para a gente entender que parece que o imóvel, a gente não teria esse tipo de discussão com relação à guerra fiscal, mas sim, porque às vezes a gente tem alguns serviços relacionados que podem também levar esse tipo de discussão relacionada à guerra fiscal. Portanto, aqui, via de regra, a gente vai ter a incidência no local do imóvel ou, eventualmente, de entrega do serviço. Então, do serviço de construção civil ou do serviço de administração ou de intermediação ligado aí ao local do imóvel. Um outro ponto que hoje eu até li um artigo, e já fica aqui a dica para vocês, quem tiver interesse, do Sérgio André, não sei se você viu, Carla e Renato, saiu no Conjur hoje, sobre a discussão dos contratos de cost sharing, que para a atividade imobiliária é uma super discussão, né? Porque eu normalmente tenho dentro de uma SA, de uma empresa de capital aberto, todos esses serviços de administração, né, que tem os contratos de cost sharing, né, de administração, a parte jurídica, administrativa, e depois eu tenho as SPS, que são as sociedades de propósito específico, que tem cada um o seu imóvel. E aí a gente começa a ter esse tipo de discussão, né? Como é que vai se dar essa relação entre essa sociedade a SA e as SPS, com relação a esses contratos, e aí a gente pode também ter discussões relacionadas ao local, onde está o destino desses contratos. Isso acaba hoje, quando a gente pensa que o princípio do destino vai colocar ali a incidência no local, efetivamente, do destinatário do serviço ou do destinatário do bem ou da atividade aí, ou eventualmente até da construção civil. Outros pontos aqui, e aí não tá, agora vou mexer, deu certo. Tá mexendo agora, né? Tá mudando. Tá mexendo. E aí a gente falou um pouquinho de incidência, mas aí a legislação já traz também os pontos de não incidência, e, portanto, que estão fora da incidência tributária e fora do regime específico da atividade imobiliária. O primeiro deles é a permuta, e aqui é um grande ganho da legislação. O Renato vai entrar um pouco mais a fundo com relação à permuta e especialmente quando existe torna, que é o grande problema. A gente tinha inúmeras discussões, ainda temos, né, com relação ao PIS e a COFINS, quando existe aí permuta com uma torna. O que que é a torna? Eu tenho uma permuta, então, portanto, eu entrego um terreno, recebo eventualmente 2 ou 3 unidades, mas junto com essa permuta, com essa troca das unidades imobiliárias, a gente recebe também, existe aí um pagamento de um valor efetivo. Isso, a legislação já deixa muito claro que no caso de permuta única e exclusivamente das unidades, está fora do campo de incidência, então, portanto, eu não tenho a incidência do IBS ou da CBS. Mas quando houver a torna, e aí a gente tem algumas discussões relacionadas ao redutor também, que eu vou entrar daqui a pouquinho com vocês. Quando existe a torna, aí sim eu vou estar dentro do campo de incidência, e isso o Renato vai tratar mais a fundo na segunda parte. Outra questão que a gente tem aqui com relação que está fora do campo de incidência tributária, eu já falei um pouquinho disso para vocês, é na constituição ou na transmissão de garantia, que está fora, a não ser que essa garantia faça parte de uma atividade econômica efetiva. Por exemplo, eu tenho ali uma empresa que ela tem um ganho com relação a essas garantias, então ou eventualmente eu estou no final, já após eu tenho um pagamento de uma dívida onde existia essa garantia, a dívida não é paga, e aí a gente tem eventualmente a alienação com o pagamento desse bem imóvel. Aí sim a gente teria a incidência, mas na Constituição não há a incidência do IBS e da CBS. Um outro ponto é com relação às gestoras de fundos patrimoniais, mas aqui são os fundos relacionados a fundos patrimoniais que têm projetos de interesse público. Então, por exemplo, atividades de fundos e gestoras que administram imóveis e a lucratividade relacionada a esses imóveis, fundações, são todas voltadas a uma atividade de interesse social. Então, aqui,
tanto a captação, né, desses imóveis quanto a gestão desses imóveis fica fora da não incidência, fica fora do campo de incidência tributária. Por fim, também a dação em pagamento, e aqui a dação em pagamento a gente pode até entendê-la como pensar aqui na ideia até muito parecida com o que a gente tem com relação à permuta, né? Então, é quando eu efetuo um pagamento com um determinado imóvel, então, para a quitação desse imóvel, se utiliza aí a dação em pagamento, exceto nos casos de atividade imobiliária, tá? Então, é muito diferente quando eu tenho uma dívida e vou efetuar, eventualmente, uma dívida tributária, e vou efetuar o pagamento com uma dação em pagamento com um imóvel. Aí eu estaria fora do campo de incidência. Mas quando faz parte da atividade imobiliária, né? Aí não, porque eu estou usando isso dentro da atividade. E aí, por fim, também está fora do campo de incidência, porque a gente vai falar um pouquinho de locação aqui. Então, a legislação já tira também, por exemplo, as atividades de locação menores do que 90 dias, que é o caso clássico dos Airbnbs, né? Desses imóveis, locação de imóvel de temporada. E aí eles entram também junto com outro regime, que é um regime específico para hotelaria, que também está fora. Então, isso é uma discussão bastante relevante, porque nos outros países foi uma discussão que avançou muito. Aqui a gente não tinha muito essa discussão, exatamente porque estava fora do campo do ISS e do ICMS, mas em outros países era muito comum essas atividades de Airbnb serem tratadas como se fosse dentro do IVA, que incluía serviço, e que incluía outros direitos, e aí por isso o Airbnb na nossa legislação já fica claro. Por quê? Porque ele tem um regime específico, ele está sendo tratado como as atividades de hotel. Bom, e aí, sujeição passiva. E aqui é bastante relevante para a gente entender quem é o sujeito responsável pelo recolhimento do IBS e da CBS. No caso, e aqui a gente certamente vai começar a ter alguns tipos de problema, vai ter muita negociação contratual envolvendo isso, porque isso vai certamente implicar num aumento de preço com relação aos imóveis. Existe uma expectativa de que a partir de 2029, que é quando a gente acaba com os regimes de transição, que o Renato fala um pouquinho depois, certamente a gente vai ter um aumento significativo aí dos preços de imóveis, tanto imóvel usado para aquelas pessoas físicas e jurídicas que se enquadrem como sujeitos passivos do IBS e da CBS. Eu vou falar daqui a pouquinho quem são essas pessoas. Então, não é qualquer pessoa física que tenha um imóvel único, próprio, que venda esse imóvel, não é isso. Mas aquela pessoa física que exerça uma atividade imobiliária pode sim. A gente vai ver um aumento exatamente por conta desse incremento de quase 28% que a gente vai ter com relação ao IBS e à CBS. Então, quem são aí os sujeitos pacíficos? Isso vem previsto dentro do artigo 263, e aí é o alienante do bem imóvel. Então, portanto, aquele que vende o imóvel é quem vai ser responsável pelo recolhimento do IBS e da CBS, portanto, o sujeito passivo. Aquele que cede ou que transfere direitos reais, de novo, exceto a garantia, porque está fora do campo de incidência. O locador, então, aquele que loca um imóvel, que cede o direito de uso de um imóvel ou que arrenda uma determinada propriedade rural, esses daqui vão estar sujeitos ao recolhimento do IBS e da CBS. A gente vai falar um pouquinho sobre o momento depois do recolhimento, né? Quando é que existe aí a incidência? Mas só para dar um exemplo, por exemplo, a locação, quando eu recebo o pagamento, eu tenho que pagar o IBS e a CBS, porque é o momento de ocorrência do fato gerador, momento da incidência do IBS e da CBS. O adquirente, no caso de adjudicação, de remissão ou de arrematação e leilão judicial, então aqui a gente tem uma exceção. Se eu adquiro um imóvel de uma pessoa jurídica, de uma incorporadora, quem vai pagar o IBS e a CBS é a incorporadora, é o alienante. Se eu adquiro um imóvel em leilão judicial ou numa arrematação, também é muito comum isso, vai haver incidência do IBS e da CBS, quando no momento da arrematação, e o responsável pelo pagamento vai ser aquele que adquire. Isso muda bastante o cenário de hoje, porque quando a gente pensa nos leilões, né, e que tem ali
Às vezes, até quando vai à asta pública, né, a gente já tem ali a manifestação. Os tributos estão pagos, não estão. Tem que quitar IPTU atrasado, tem que quitar tudo isso. Agora a gente também vai ter a incidência do IBS e da CBS desse, é, como parte dessa operação. E, portanto, precisa estar ali na ponta do lápis para verificar se vale ou não a pena. O prestador do serviço de construção civil, então, aquele que presta serviço de construção, né, de terraplanagem, de construção efetiva de um prédio, de uma casa, esse vai ter incidência, vai ser o sujeito passivo responsável pelo IBS e pela CBS, e o prestador, como a gente já tinha falado, também dos serviços de administração e intermediação de bem imóvel. Portanto, a imobiliária que cuida de um imóvel e o corretor que recebe a corretagem no momento da venda do imóvel são esses sujeitos passivos do IBS e da CBS. Gente, eu não estou vendo o chat, tá? Se tiver alguma dúvida, fiquem aí à vontade para fazer. Tem algumas dúvidas, tá? Não sei se você prefere passar algumas agora ou vai Eu seguindo, a acho que gente passa. se quiser falar, até para a gente não ficar muito distante, porque a gente vai mudar muito de tema aqui. É, Deixa eu entrar vamos. aqui, eu vejo o que dá para. Tá bom. Você quer que eu vou te falando por Eu aqui? quero Como que então você. abra aqui, vamos lá. Vamos lá. É, no, Caso de a- é, introdução de direitos reais, não haverá bitributação com o ITBI. Essa é o Felipe, né? Felipe, essa é uma das grandes discussões que a gente começa a ter, e eu acho que certamente a gente vai ter discussão judicial dizendo que tem aí uma bitributação, porque é a mesma. A forma como a legislação foi criada, a gente tem uma hipótese de incidência diferente, né? Que é a atividade de venda, de construção, alienação, mas sim, eu acho que a gente vai ter certamente algumas discussões judiciais, né? Porque o ITBI ele incide sobre a transmissão da propriedade, não sobre a alienação. Mas certamente, isso, muito provavelmente, a gente vai ter algumas teses judiciais aí para discutir isso. aí tem uma pergunta aqui. No caso da intermediação do bem, quem paga é o corretor apenas ou a imobiliária também? Os dois irão pagar sobre o mesmo fato gerador? Então, na intermediação do bem, é que a corretagem, isso eu vou falar daqui a pouquinho, mas a gente já tem, por exemplo, no caso de eu ter dois corretores, a corretagem ela vai uma parte para a imobiliária e uma parte para o corretor, cada um vai pagar proporcionalmente. A intermediação é uma outra atividade, né? Ele tem também ali a intermediação pela alocação mensal, pela administração. Agora, quando houver, por exemplo, pela primeira venda, então aquela corretagem dos 10%, dos 5%, dos 3% que for ali determinada, ela vai ser paga proporcional ao recebimento de cada um. No caso de leilão, a pessoa física que adquire o bem está também sujeita ao pagamento do IBS, CBS em Sim, qualquer o condição? adquirente é aquele que é responsável. Ele, inclusive, ali está definido como um sujeito passivo. A entrega de bens imóveis aos sócios a título de distribuição de lucro, por exemplo, teria incidência? Vamos lá. Depende, né? Então, se a gente tiver. A gente tem, inclusive, essas discussões relacionadas a bens para uso e consumo. Se eu for dar, né, a título de, para um sócio, para um administrador, um bem imóvel, a gente já sabe que vai estar no campo de incidência e que, inclusive, não vai dar crédito para a empresa. Agora, eventualmente, se a gente tem uma redução de capital, entendo que não, isso está fora da lei, porque eu tenho uma redução de capital para tirar o imóvel. Então, depende da forma como a gente vai ver. Agora, como dividendos, eu recebi. é, Vai ser como um pagamento de uma dação em pagamento, vai ser pago na empresa. Dá para discutir, hein? Acho que não. Se for como dividendo e já tiver pago na operação anterior, não, né? Concordam, concordam. Fiquei em dúvida com relação ao local da incidência. A gente Local vai falar agora. imóvel, Ah, vamos falar. não, Então, então acho que dá. pode É, perguntar. Eu ele falou local imóvel ou da prestação do serviço jurídico ou de administração. Aí o Pedro completou, eu também, imobiliária, local da empresa ou de acordo com cada Do contrato imóvel, imóvel? do imóvel, de Imóvel. acordo com o local do imóvel, do destinatário. O que eu comentei é que essa discussão existia muito.
com relação às incorporadoras, por exemplo, onde eu fiz o serviço jurídico? Foi na sede aqui de São Paulo ou foi no stand? Agora a gente vai, por conta do princípio de destino, vai ser no local do No imóvel, local do né? No local imóvel. do destinatário daquele serviço. Exato. E aí tem uma última dúvida aqui, que eu acho que é o que a gente ainda vai falar, mas o Gustavo perguntou: a incidência do IBS-CBS ocorrerá no ato de registro público da transferência do imóvel ou por alienação será também entendido o contrato privado de compra e venda do imóvel? A gente vai falar daqui a pouquinho disso. Eu já. Eu acho que é isso nessa primeira rodada. Tá, então dá para a gente seguir. Bom, vamos lá. E aí, então, a gente entra um pouquinho na regra geral aqui, da pessoa física, porque eu acho que esse é um ponto bem relevante, está dentro da sujeição passiva. Foi uma discussão que ficou todo mundo de cabelo em pé, e aí juntou com as informações e discussões que a gente tinha de holding e de vai vir a tributação de dividendos. Assim, eu vi cada vídeo tão absurdo ultimamente, porque as pessoas me mandavam, assim, pessoa física, cliente, Thaís, é verdade isso? Então, assim, esse é um ponto que merece bastante atenção para entender que não é qualquer pessoa física, não é qualquer pessoa física que aliena ou que loca um imóvel que vai estar sujeita à tributação do IBS ou da CBS. O que que a gente tem? Aqui vale lembrar um pouquinho a regra geral antes de tudo isso. A regra geral diz que é contribuinte a pessoa física ou jurídica que forneça ou realize operações no desenvolvimento de uma atividade econômica habitual em volume. Essa é a regra geral do sujeito passivo contribuinte do IBS e da CBS. Da mesma forma, quando a gente olha o regime específico segue aquilo que foi determinado pela regra geral. E a legislação continua, né, de forma profissional, ainda que não regulamentada. Quando a gente olha o capítulo 5, né, e vai olhar a fundo ali o regime específico, a gente fala das operações com bens imóveis realizadas por contribuintes que apurarem o IBS e CBS no regime regular, ficam sujeitas ao regime específico. Então, a gente não vai fugir da regra geral, mas a legislação aqui traz algumas situações específicas para a gente determinar quem são essas pessoas. Então, a gente tem duas diferenças. Primeiro, no caso das operações relacionadas à locação, cessão onerosa e arrendamento, e depois situações específicas relacionadas à alienação de bens, e, portanto, venda de imóveis. Na locação, vão ser contribuintes as pessoas físicas que tiverem, auferirem receita com essas operações que exceda R$ 240 mil no ano anterior. Então, portanto, a gente está falando aqui de R$ 20 mil, precisa exceder R$ 20 mil por mês, e esses valores vão ser atualizados mensalmente pelo IPCA, ou, eventualmente, se houver uma alteração aí desses índices, pelo índice que couber, desde a data da Lei Complementar 214. Então, a partir da publicação da Lei Complementar, esses valores vão ser mensalmente atualizados. Hoje, o que a gente tem, o IPCA também já avançou nos últimos 2 meses, mas a gente tem esse montante aí de uma receita que ultrapasse 240 mil no ano. E não é somente, a gente tem dois critérios para pessoa física no caso de locação. Essa operação tem que ser relacionada a três bens imóveis distintos. Ah, mas e se eu tiver um único bem e exceder os 20 mil no mês, um único imóvel? Não, a gente precisa ter essa operação relacionada a três imóveis. Ou, se com relação ao item A, e aqui eu estou falando da receita, no próprio ano a gente já tiver um acréscimo de 20% dos 240 mil. Então, se no próprio ano houver, a gente já entra diretamente no modelo, diretamente na incidência do sistema. Então, assim, é toda e qualquer pessoa física? Não. A gente precisa lembrar que essa atividade está muito ligada àquela regra geral de uma atividade habitual, de uma atividade econômica, e, portanto, a gente precisa ter os três imóveis e uma receita que exceda os 240. No caso de alienação, porque também teve essa preocupação, mas eu coloquei na pessoa jurídica e agora, talvez a gente tenha que repensar esses modelos, né, Carla? Eu acho que isso talvez seja o grande ponto, porque existiu um movimento, independentemente do número de imóveis, você que está super ligada aí na questão de planejamento e sucessão,
existia a ideia de montar uma holding, então coloca tudo dentro da pessoa jurídica, precisa ou não. A gente vai ter uma mudança muito grande com relação à tributação de dividendos, e a tributação, a mudança da tributação do consumo também nos leva a olhar essas operações de novo. E assim, já vi várias operações, né? Uma pessoa física que gosta da ideia de holding, então vou colocar ali dentro de uma pessoa jurídica, precisa, né? Não, não precisa. E talvez você tenha que, porque está na pessoa jurídica, se submeter a um regime do IBS, da CBS, sendo que numa pessoa física cujo aluguel não ultrapasse, a gente está fora desse campo de incidência, ou está fora dessa sujeição passiva. Então, é super importante a gente olhar todas essas operações com uma lupa mesmo, né? Entender que aquilo que talvez fazia muito sentido no passado, a gente talvez tenha que remodelar e não faça muito sentido agora. Na alienação, e aí a gente tem um outro critério, né? Também a gente precisa ter, no último ano, no ano anterior, uma operação com 3 bens imóveis, ou, no caso de construção, a construção de mais de um imóvel com alienação em 5 anos. Então, o que a gente olha aqui? Aquela pessoa física que compra, constrói e vende, ou seja, tem uma atividade econômica com relação à aquisição, construção e venda no ano anterior. Mas aqui a gente não está falando de E, portanto, eu não preciso ter 3 imóveis. Aqui, a construção de um único imóvel com essa alienação nos 5 anos no ano anterior vai poder estar sujeito ao IBS e à CBS. E também, de novo, se a gente exceder os limites do próprio ano, daqueles valores que a gente falou de locação, e os imóveis no patrimônio há menos de 5 anos. Então, é super importante também a gente entender quando esses imóveis estavam ali registrados, e a partir de quando eles saíram, porque eles precisam estar ali dentro do patrimônio há menos de 5 anos. Aqui, eu acho que um ponto bem relevante é a gente pensar nessa questão de meação, de sucessão, de herança, de doação, porque esse é um olhar onde a gente tem uma transferência de titularidade também. E a partir daí eu posso ter uma sujeição do IBS e da CBS. Portanto, esse critério temporal, no caso de alienação, é um critério bastante relevante. O que fica aqui de lição, gente, é que a gente vai ter que olhar na lupa mesmo a mudança talvez eventuais planejamentos que foram feitos há 2 anos ou no último ano e que precisam ser revistos à luz dessas novas regras, porque a gente pode ter uma majoração. Tudo bem que vai haver um período de transição, mas a gente precisa ter esse olhar aí para essas operações. Uma outra questão que eu acho que entra um pouco até no que a gente já falou com relação a crédito, a gente vai falar um pouquinho disso quando falar de não cumulatividade, mas é a questão do critério de uso e consumo pessoal, né? Então, se houver aí alienação de um imóvel cujo pagamento se deu com bens, serviços de joias, pedras, quadros, né? Tudo isso também vai estar sujeito à incidência, desde que eu esteja nos critérios, né? Nos critérios ali de sujeição do IBS e da CBS. E essas discussões também são bastante relevantes quando a gente pensa sobre a atividade imobiliária e o que pode ou não dar direito a crédito. Então, um eventual pagamento recebido dentro dessas definições de uso e consumo pessoal, que eu sei que vocês já tiveram aula, também vai ser aplicado para o regime específico aqui do IBS e da CBS. Outro ponto que eu acho que faz bastante sentido quando a gente pensa em planejamento sucessório, quando pensa em separação, eventualmente em uma alienação e uma estrutura dentro de uma separação ou de um planejamento sucessório, é que vão ser contribuintes aqui todos que estiverem dentro da copropriedade. Obviamente, da mesma forma, de uma forma proporcional. Mas aqui é relevante que a gente pense nisso, eu sempre penso no caso de sucessão, que é super comum a gente dizer, não, então a meieira vai ficar com os imóveis e aí eu passo, a meieira vai ficar com os valores em espécie, né, os ativos financeiros, e os filhos vão ficar com os imóveis. A gente precisa pensar nisso. Primeiro, a meieira já era parte daquele imóvel. A gente tem a questão temporal para depois os filhos venderem. Então, cada operação a gente vai ter que olhar muito a fundo, porque a gente tem uma mudança importante de paradigma aqui com relação à sujeição passiva, né? E quem vai ser responsável pelo pagamento desse IBS e da CBS. Então,
A dica que fica é, no caso dos planejamentos, agora a gente precisa também, além da questão de ganho de capital, além da questão de TCMD, ter esse olhar para o IBS e para a CBS, porque ele vai, especialmente no longo prazo e pós-sucessão, precisar ser analisado aí com relação aos impactos dessa nova sistemática. Um outro ponto ainda com relação à sujeição passiva, né? As sociedades em conta de participação. A legislação trouxe muito claramente como vai funcionar. SCP é um modelo societário que é muito utilizado no mercado imobiliário. Muitas vezes, quando a gente tem um terreno, vai vender, eu vou entrar ali na lucratividade, vou receber uma lucratividade com as vendas futuras desse empreendimento. É super comum entrar numa sociedade em conta de participação. Eu tenho a incorporadora, né, a sócia construtora aqui como uma sócia principal, que antigamente a gente chamava de sócio ostensivo, e eu tenho os participantes ali naquela empresa, que são aqueles que entraram com o terreno. A legislação aqui já trouxe esse modelo e, portanto, toda a questão, o recolhimento, né, e a responsabilidade pela sujeição passiva do IBS e da CBS vão ficar a cargo do sócio principal, não para os sócios participantes. Esse ponto aqui é importante porque a gente tem a questão do controle do crédito e da não cumulatividade, que vai entrar dentro da SCP também. Então, qualquer aquisição vai ter que estar no nome da SCP para que isso possa, de fato, ser crédito dentro dessa operação, dentro da SCP, porque quem é responsável é o sócio ostensivo. E a gente continua com os mesmos critérios, uma contabilidade segregada, com os critérios de contabilização desses valores dentro, especificados ali num plano de conta dentro da sócia principal, mas segregado e com responsabilidade de quem é o antigo sócio ostensivo que a gente tinha. Fato gerador, e aqui eu acho que já vem uma das perguntas que fizeram, né, com relação ao momento do pagamento aí da incidência do IBS e da CBS. O fato gerador, quando ele ocorre na alienação, é no ato da alienação. Eu estou vendo que está com um monte de pergunta, tá, Carla? Mas eu não estou conseguindo acompanhar todas. Se tiver alguma que você acha que vai Pode, interromper, você interrompe. Vai pode seguindo. seguindo, pode Então, tá seguindo. bom. Então, a ocorrência do fato gerador, a gente tem na alienação, efetivamente, com a cessão, o ato oneroso translativo ou constitutivo vai ser sempre na celebração do ato, portanto, no momento da constituição, no momento da celebração do ato. Locação, a gente tem uma regra específica e diferente. Locação, cessão onerosa, no caso de servidão ou de arrendamento, não vai ser no momento da celebração do contrato, mas sim no momento do pagamento efetivo do aluguel. Então, a gente vai aqui. A incidência, né, na verdade, a ocorrência do fato gerador vai acontecer pelo modelo de caixa que a gente conhece, portanto, do recebimento, do pagamento efetivo dos valores relacionados àquele contrato. Da mesma forma, isso vai acontecer nos serviços de administração e de intermediação, no momento do pagamento, do recebimento da corretagem, no momento do percentual da intermediação daquela locação. Isso acontece também para os serviços de construção civil. Agora, aqui a gente tem uma exceção que é muito importante e relevante. Eu acho que tem havido aí também uma confusão com relação à compreensão desse modelo, que existe uma especificidade com relação ao momento da ocorrência do fato gerador, no caso de incorporação imobiliária e do parcelamento do solo. O que é isso? A gente está falando nos casos das construtoras, das incorporadoras, que vendem aqui os imóveis, né? Então, construa ali na planta, e aí vão sendo pagos os valores, e tem um momento depois de entrega, e depois tem o financiamento. Nesses casos, a legislação traz uma exceção, que na incorporação imobiliária e no parcelamento de solo, o IBS e a CBS vão ser incidentes na alienação, serão devidos em cada pagamento. Portanto, na alienação, não por meio de uma incorporadora, vai ser no ato da alienação efetivo. Quando feito por incorporadora ou por parcelamento de solo, aí sim a gente tem a cada pagamento num modelo muito parecido do que a gente tem na colocação ou nos serviços de administração, portanto, seguindo o regime de caixa.
Ô, Cá, se você quiser parar só um pouquinho, Então vamos. Porque as eles dúvidas são muitas têm, aí, eu já vi. eu acho que a principal dúvida aqui é em relação à regra do e ou, se é cumulativo ou não, nos casos de locação, ou de alienação, para as pessoas físicas serem ou não consideradas Em locação contribuintes. é cumulativa, na alienação, não. É Exato, ou. é isso aí. Então, fica muito claro que na alienação eu preciso, e esse eu acho que foi o grande ponto, né? Pessoa física. Ah, então agora o meu aluguel eu recebo mais do que 20 mil. Precisam ser relacionados a três imóveis, o que mostra uma atividade. Por isso que eu falei, é muito importante a gente lembrar da regra geral, até para a compreensão efetiva desse regime, né? O regime diferenciado, o regime específico aqui, ele não criou um novo modelo, ele segue aquela ideia original da regra geral de que é para uma atividade habitual, uma atividade econômica habitual e constante aqui. Então, não, na locação é ou, e na alienação, sim, é. E aí a gente tem as duas modalidades. Tem mais algum outro? Deixa eu ver. Tem aqui do Gustavo. No caso de promessa de compra e venda do imóvel, há incidência? Poderá haver pagamento, mas ainda não terá ocorrido alienação. Então, eu já vou entrar na sua pergunta. É do Gustavo? Isso. Gustavo, no caso da alienação, e aqui eu acho que a gente tem a primeira, a gente já tinha aqui todas as regrinhas, essa é a regra geral. No caso da alienação, a legislação traz várias hipóteses, exatamente para não ter esse tipo de discussão. Então, na alienação, vai ocorrer o fato gerador, ainda que mediante instrumento de promessa de compra e venda, carta de reserva com princípio de pagamento. Então, eu faço ali uma carta de reserva, dou um pagamento inicial, ali acontece o fato gerador. Ou qualquer outro documento representativo desse compromisso, ou quando implementada uma condição suspensiva. Então, portanto, se eu tenho um contrato com uma previsão de uma condição suspensiva, na ocorrência dessa condição suspensiva, a gente tem a ocorrência do fato gerador. Acho que respondi a sua pergunta, né? E aqui eu já vou entrar, talvez já para. Tá fazendo uns risquinhos aqui, mas acho que está todo mundo vendo. Não sei se é alguém que às vezes olha a apresentação. E aqui, Gustavo, eu acho que é importante porque a sua dúvida gera aquelas ideias, né? Bom, então como é que a gente vai fazer um contrato aqui para deixar esse momento um pouco mais para frente ou para eventualmente tentar colocar ali no modelo que eu sigo o regime de caixa para não ter um ônus, porque de fato a gente vai ter um incremento importante para o alienante. E aqui a gente precisa de novo lembrar da regra geral, que eu sei que vocês já viram, que é aquela primazia da essência aí sobre a forma dos contratos. Portanto, assim como na regra geral e para todas as outras operações e para todas as modalidades de compra e venda de mercadoria ou de serviço, no caso do regime imobiliário, também vai ser irrelevante o título jurídico do bem, a espécie ou o tipo de forma jurídica, se tem ou não teve lucro com relação a essa atividade. Se a gente tiver dentro daqueles critérios e requisitos que eu já passei para vocês de pessoa física, ou se eu tiver dentro da hipótese de incidência como pessoa jurídica, ou se eu tiver dentro daqueles critérios que determinam a ocorrência do fato gerador, não é relevante se existe lucro, ou se eu obtenho, tem validade os efeitos, ou se esse meu contrato tem uma outra nomenclatura, porque aqui vai ser considerada a essência como uma operação onerosa dos atos e dos negócios jurídicos. Isso é super relevante para todas as operações, tá? Mas especialmente também aqui para a nossa atividade imobiliária. E qual é essa base de cálculo? Porque eu acho que essa é uma outra dúvida bastante relevante de o que a gente vai considerar como o valor efetivo. E para quem já atua um pouco no mercado imobiliário, deve se lembrar que com relação ao ITBI, essas discussões relacionadas qual é o valor efetivo que eu vou usar para a incidência do ITBI são dúvidas que abarrotam aí o nosso poder judiciário, seja para discussão de utilização do valor de referência, para discussão de valor do valor contabilizado, do valor venal do IPTU, e como é que vai funcionar com relação ao IBS e à CBS. Nesse sentido, eu acho que a lei complementar ela avançou bem, até porque ela trouxe critérios muito específicos com relação ao valor que vai ser adotado como base de cálculo do IBS e da CBS, fugindo muito das discussões que a gente tinha com relação ao ITBI, porque a gente vai para o CTN e ali
de fato, a gente tem ali o valor da operação, mais o que é usado a gente tem um valor de operação que é usado como valor de referência, e aí o cartório exige o valor de referência, e aí eu tenho o valor contabilizado, a gente tem uma série de discussões relacionadas ao efetivo valor. O que diz a legislação? Então, o valor da base de cálculo, e, portanto, a base de cálculo para cálculo do IBS e da CBS, vai ser o valor da operação de alienação. Então, aqui a gente tem o valor da efetiva venda. No caso de locação, é a cessão onerosa ou do arrendamento, é o valor efetivo da alocação, e, portanto, o valor do pagamento. Da mesma forma, o valor da cessão, o valor do serviço, no caso de administração e intermediação, ou o valor do serviço na construção civil. Aqui, a legislação já deixa muito claro que está incluído dentro desse valor. E a gente tem os juros, variação cambial, variação prevista em contrato, todos os descontos condicionados, isso é inclusive o que a regra geral já traz, era uma discussão que a gente tinha muito com relação a PIS e COFINS, desconto condicionado, desconto não incondicionado, e aqui a própria legislação, quando fala da atividade imobiliária, já diz que os descontos condicionados vão estar ali incluídos na base de cálculo como parte do valor da operação, e eventuais seguros e taxas. E isso, para o setor imobiliário, é muito importante, porque às vezes, quando eu tenho um tipo de operação, eu exijo uma taxa. Eu lembrei para vocês dos serviços jurídicos. Muitas vezes a gente tem uma taxa de cobrança dos serviços jurídicos dentro do valor da operação imobiliária. Ou, eventualmente, a exigência de um seguro. Tudo isso aqui já vem previsto dentro da base de cálculo. No caso do valor do serviço de operação, é importante lembrar também que o valor do serviço vai ser o valor do serviço da nota, da venda do serviço, da medição efetivamente, e o crédito, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho com relação à não cumulatividade, eventualmente eu posso ter um serviço que eu faturei eventualmente menos do que o custo daquele serviço, mas o crédito vai estar limitado ao valor do serviço efetivamente. Isso é bem relevante para a atividade de construção civil. Na base de cálculo, e a gente vai colocar um pouquinho os critérios, porque a gente tem a base de cálculo determinada pela lei complementar, mas a lei complementar trouxe algumas situações que vão ser excluídas da base. E aí é onde surgem as discussões relacionadas aos redutores social, ao redutor de ajuste, mas existe também uma redução ou uma exclusão para locação. E a legislação já traz essa hipótese e esta previsão. O que a gente vai excluir na locação? Eu vou excluir da base impostos, isso é super comum. Eu recebo da locação, eventualmente, o valor do IPTU, uma taxa de lixo eventualmente cobrada, que incide sobre o bem imóvel, alguma outra taxa. Tudo isso, às vezes, é muito comum que na locação eu receba todos esses valores. Já está muito claro que dentro da locação esses valores vão ser excluídos da base. Portanto, é o valor efetivo da locação definido em contrato. Outra questão são as despesas de condomínio, que é outro ponto que é muito normal, às vezes, que o locador receba tudo e ele efetue esse pagamento de condomínio, IPTU, taxa. Nesse caso, então, a legislação já deixa muito claro que está excluído da base do IBS e da CBS. Outro ponto que eu acho que vale lembrar, mas acho que vocês já devem ter ouvido bastante essas discussões, que é a exclusão do próprio IBS e da CBS, que vão estar fora do cálculo aí da base de cálculo do IBS e da CBS, aquela antiga discussão que a gente tinha do ICMS, calculado por dentro. Mas aqui eu já queria entrar num ponto bem interessante, que é a emissão da nota fiscal. Toda essa operação de locação ou da alienação vai agora estar respaldada pela emissão de uma nota fiscal, que não acontecia antes. Então, por isso que é importante a gente lembrar o que vai estar ali fora, porque muito provavelmente a gente vai emitir uma nota que pode ter ali dentro que eu vou receber de condomínio ou, eventualmente, as taxas, o que está sendo recebido dentro daquela transação. Mas isso tudo vai estar fora da base de cálculo de incidência, assim como o próprio IBS e a CBS, que vão estar fora do cálculo dessas contribuições. Na intermediação, de novo, aqui também, a gente tem a corretagem
que aí acho que foi uma pergunta que vocês que fizeram, que é, quando eu tiver essa corretagem calculada para mais de um, pode muitas vezes a imobiliária recebe esse valor e depois distribui essa corretagem. Portanto, essa corretagem que vai ser repassada para um corretor, ou para um terceiro corretor, ou para um quarto corretor, porque isso é bastante comum, vai ser excluída dessa base de cálculo de quem recebeu o montante integral. Ou, eventualmente, os valores também podem ser pagos direto para cada corretor, e nesse caso, cada um vai ser responsável vai incluir na base de cálculo da sua IBS, do seu IBS, da sua CBS, a corretagem e o valor efetivamente recebido. E aqui é importante lembrar, quando tiver esse repasse, seja através da imobiliária, ou seja do próprio corretor, porque às vezes eu tenho um corretor que recebe o montante todo, depois ele repassa para outras pessoas, isso tudo vai ser excluído também da base de cada um do corretor principal. Base de cálculo na alienação, e aqui eu acho que a gente começa a entrar nas principais discussões que a gente tem, porque realmente a gente vai estar muito próximo do que a gente conhece, quando a gente pensa na alienação de imóvel, da questão do ganho de capital e da incidência do imposto de renda. Hoje é super comum, né? A gente vai vender um imóvel, eu penso ali na hora do preço, porque eu tenho um valor registrado na minha declaração de imposto de renda, que não pode ser atualizada. Até recentemente a gente teve uma legislação que deixou atualizar esse valor de aquisição para fins de imposto de renda. Lembro que a gente discutiu bastante, né, Carla? Se era pegadinha a legislação ou se valia a pena ou não. Exato. Porque a gente vai ter que sentir e vai ter que ter esse mesmo tipo de discussão agora com relação ao IBS e à CBS. Porque dentro da base de cálculo, para cálculo do IBS e da CBS, na alienação, a gente vai ter que entender qual foi o valor de aquisição. Daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho nisso, porque a gente vai excluir da base de cálculo os valores que a gente chama de redutor de ajuste, que nada mais é do que esse ajustamento que eu faço em razão do valor que eu já despendi na aquisição. Mas para definir primeiro a base de cálculo da alienação, o que que é? E aí a gente vai entrar na discussão de valor de referência. A legislação diz, lembra que eu falei para vocês, que é o valor da operação. Então, que valor é esse? E aí a legislação já define, e aí por isso que eu falo que a legislação foi bastante acertada, porque ela definiu critérios ali muito específicos de qual é esse valor de referência que vai ser usado, porque a lei diz, na alienação, a base de cálculo vai ser o que for maior entre o valor de referência e o valor de alienação. Então, como exemplo, eu vendi um imóvel e eu vendi a um valor de mercado lá por R$ 500 mil, mas o valor de referência definido era um valor de 450 mil. Qual vai ser o valor que vai ser usado como base de cálculo? Vai ser o valor da operação efetiva, o valor da alienação. Isso é muito próximo e muito parecido com o que a gente tem com relação à incidência do ITBI hoje. Mas eu acho que aqui a legislação caminhou um pouco melhor com relação à definição dos critérios de qual é esse valor de referência. Por quê? Porque no sistema do ITBI, o que que a gente tem? A gente tem cada município definindo o seu próprio valor de referência, alguns sequer definindo o valor de referência, o que exige que muitas vezes a gente use o valor venal como um valor parâmetro. A gente tem um código tributário que diz lá que é o valor de mercado, ou um código civil que identifica que o valor venal é o valor de mercado. O valor venal ele é muito próximo do que é o valor de mercado. Então, acho que aqui a legislação tentou acertar esses tipos de distinção. Mas, muito certamente, eu vejo aqui acontecer um novo contencioso na medida que a gente vai ter uma definição de valor de referência, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho como esse valor de referência vai ser definido, mas que ele é feito por critérios da própria administração. Então, a gente vai poder discutir tudo isso no caso de não concordância com esse valor de referência. Qual é a ideia e o que diz a legislação? Que esse valor de referência ele vai ser né, obtido aí por uma análise dos preços praticados no mercado,
Então, acho que hoje a gente tem uma base para essas informações. Todos os cartórios hoje estão numa base, né, única, então existe ali uma facilidade de acesso a essas informações, e a legislação já traz, inclusive, uma exigência dos cartórios fornecerem essas informações para a administração, exatamente para a formulação desse valor de referência. A própria Receita Federal tem isso hoje também, né, com acesso a essas informações. Então, a legislação já traz ali uma exigência de compartilhamento de informações. Além disso, o que vai ser utilizado como critério? Localização do bem, tipologia, para o que o bem é destinado, se é comercial ou se é residencial, qual é o padrão desse imóvel, né? E que tipo qual é o tamanho dessa área construída. Tudo isso vai embasar o valor de referência. Muito parecido com o que a gente tem com relação ao valor venal ou as determinações de valor de referência também. Mas aqui a gente passa a ter um valor único e universal dentro do território nacional, tanto para fins de CBS quanto para fins de BS, e uma informação que vai ser compartilhada para todos os entes da federação. Esse valor de referência vai também poder ser utilizado como meio de prova nas discussões administrativas. E aqui eu acho que se os municípios não alterarem as discussões para adoção desse valor de referência automaticamente, o PLP 108 traz essa previsão, né, que o valor de referência para IBS e CBS pode ser adotado também pelos municípios, ele inclusive traz ali, ele puxa o fato gerador do ITBI para esse mesmo momento da incidência do IBS e da CBS, mas aqui eu acho que a gente tem um ponto importante, que se os municípios não se adequarem, a gente vai poder usar esse valor de referência aqui também como prova. Esse valor de referência, a gente tem uma previsão de que ele vai ser divulgado nesse Sistema Nacional de Gestão Territorial, e com isso ele vai ser anualmente revisado e atualizado. Aqui, pessoal, é super importante que a gente lembre que vai ser também respeitada a anterioridade nonagesimal. Portanto, essa divulgação que vai acontecer para fins de BS e CBS vai ter que ser anualmente divulgada, ou, portanto, no ano anterior à vigência, né, do ano subsequente, e sempre respeitada a anterioridade nonagesimal, porque ela é a base de cálculo para fins de incidência de BS e de CBS. Aqui, acho também que a gente pode ter a criação de um novo contencioso administrativo. Porque a partir de 2026, e o Renato vai entrar para falar um pouquinho disso, a gente vai ter a divulgação desse valor de referência. Pelo menos é o que a norma diz, e as administrações vão precisar divulgar e lançar esses valores, né? Essa divulgação dessa listagem dos valores. A partir daí, vai poder haver a impugnação desse registro. Isso ainda a gente vai depender de uma regulamentação que provavelmente vai sair pelo comitê gestor e, portanto, deve estar dentro do regulamento, mas vai poder ser parte de uma discussão administrativa. E quais são aí esses redutores que a gente tem, né? Que eu falei bastante para vocês. Com relação à redução, ao redutor de ajuste, que a gente chama, para a redução de base de cálculo, ele vai ser vinculado à alienação. Portanto, aqueles imóveis que tiverem propriedade, né, que já tiverem na propriedade titularidade dos contribuintes até 31 de 12 de 2026, esse valor vai ser atualizado pelo IPCA e o contribuinte vai poder adotar como valor de referência esse valor, portanto, o valor de aquisição atualizado, ou o valor de referência, que, como eu disse, vai ser o valor divulgado. Quando esse valor de referência não estiver disponível, pode ser utilizado o valor de mercado, e aí o contribuinte vai estar sujeito, obviamente, a uma validação da administração. Então, vejam aqui a relevância das empresas que têm atividade imobiliária, ou, eventualmente, das pessoas físicas que forem se enquadrar nesse modelo, que elas estejam atentas a essa visão, a essa divulgação. Por quê? Porque vai ter um prazo para impugnar esses valores, eventualmente questionar, e esses valores são muito relevantes para fins
de redução de base de cálculo para a incidência do IBS e da CBS. No caso de construção, esse valor vai ser relacionado ou à aquisição do terreno ou um acréscimo com uma soma dos custos que a gente teve de serviços ou, eventualmente, bens usados naquela construção, desde que devidamente contabilizados, desde que devidamente comprovados com documentação fiscal idônea. Então, aqui, o compliance dessas informações é muito relevante, porque ele vai ser instrumento de prova para a discussão de uma eventual não aceitação desse valor para redução de base de cálculo. E as propriedades que forem adquiridas aí depois de 2027, de 1 de 2027, a gente vai usar o valor de aquisição na data da operação. Vão integrar também esse redutor o ITBI e eventuais contrapartidas urbanísticas e ambientais. Então, eu tenho uma exigência da prefeitura de construir uma praça, enfim, de construir alguma árvore, de construir um parque. Tudo isso vai ser colocado aí como um redutor também da base de cálculo. O Renato vai depois entrar mais a fundo com vocês, gente, com relação ao cálculo efetivo dessas informações. Mas é importante para a gente entender como é composta a base de cálculo. Então, eu tenho o valor da alienação ou valor de referência e as reduções. Primeiro, esse redutor de ajuste, que vai ser relacionado à aquisição, e aqui a gente já tem os critérios, ou ainda um redutor social, e isso vai ser usado para aqueles imóveis e aí cumprindo de novo essa função social, que vai ser para alienação dos imóveis. A gente vai ter um valor de 100 mil para bem imóvel e residencial novo. Portanto, na aquisição de um imóvel, de um bem residencial, de um lote residencial, a gente tem essa redução de 100 mil, ou para lote residencial, a redução de 30 mil até o limite dessa base de cálculo. Isso vai servir muito para os projetos de Minha Casa e Minha Vida, porque eu consigo ter uma redução importante com relação a esses valores. Mas aqui é importante, porque é para aquisição de imóvel novo. Portanto, eu não tenho, eu não vem com valor de aquisição. Então, ele vai poder ser utilizado uma única vez, e aqui proporcional também, no caso, se a gente tiver mais um coproprietário, ou eventualmente até uma parceria na aquisição desses imóveis. Outro redutor importante que a gente tem, não na alienação, mas na locação, é um redutor também social de R$ 600 por imóvel e por mês. Então, se eu tenho aí uma locação de R$ 2.000 e eu me integre, me adeque, né, dentro daqueles requisitos que eu coloquei para você de pessoa física, para ser contribuinte do IBS e da CBS, eu vou poder fazer essa redução dentro de cada imóvel de R$ 600. Mas aqui, gente, tudo isso é regra geral, tá? O Renato vai falar depois para todo mundo sobre esse período de transição que traz bastante especificidade. Acho que do ITBI eu já falei também para vocês, mas é só importante a gente lembrar que muito provavelmente a gente vai ter uma mudança por conta da base de cálculo do valor de referência do IBS e da CBS do ITBI, porque o PLP já traz ali alguns critérios e seria muito importante que a gente conseguisse unificar tudo isso para que a gente não tenha inúmeros valores de referências, o que certamente vai gerar um contencioso com prova conferida pela própria administração. E eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer se a gente não conseguir adequar tudo isso no PLP 108. Alíquota, e aí a gente vai entrar no período de transição. Mas a gente tem a regra geral, e aí só para lembrar vocês, qual é essa nossa regra geral? Até pensando no princípio de manutenção da arrecadação, a gente tinha uma ideia inicial de um IVA dual aí que pudesse chegar numa alíquota de 26,5%. Hoje a gente já está com uma alíquota de quase 28%, de 28%. E o impacto dessa alíquota e do acréscimo dessa alíquota é muito relacionado aos inúmeros incentivos, né, aos regimes especiais que a gente teve, aos regimes específicos e de tributação diferenciada. Um deles foi a própria atividade imobiliária. E essa alíquota que eu acabei de passar para vocês, então pensando em 28 como uma regra geral, no caso de atividade imobiliária, a gente vai ter uma redução de
50% da alíquota de referência. Para os casos de alienação, portanto, venda de imóvel, e aí eu incluo incorporação, a gente vai incluir o caso dos parcelamento de solo, e uma redução de 70%, e, portanto, a gente vai pagar 30% da alíquota padrão da regra geral para os casos de locação, arrendamento e cessão de direitos. Isso é o que vai acontecer quando a gente chegar lá em 2033. Antes disso, a gente tem todas as especificidades do período de transição, e são bastantes. Obviamente, aquele que não adotar essa opção por esse período de transição vai estar fora disso, mas o Renato vai explicar um pouquinho, porque a gente tem bastante situações para cada tipo e modelo de contrato, e para cada período, tá? E aqui eu gosto sempre de lembrar que esta determinação desta redução dos 30%, no caso da alocação aqui de 70%, vai ser a cada 5 anos avaliada sob uma perspectiva de impacto, né, em igualdade de gênero, de raça, portanto, sobre o impacto de justiça social que a gente tem. E, portanto, quando a gente pensa que a gente precisa chegar em 2033 para verificar como vai chegar para chegar na alíquota padrão, a cada 5 anos a gente pode ter uma reavaliação de tudo isso. Então, eu sempre brinco que falar, né, dessas alíquotas e de 2033, a gente começa falando com um disclaimer, né, sempre, porque pode ser que tudo mude daqui 5 anos em razão até desses critérios, ou do próprio princípio que a gente tem da manutenção da carga tributária, que pode ser reavaliado. Mas isso é o que a gente tem hoje. Chegando para o fim aqui já, porque eu tinha bastante coisa para falar para vocês com relação às regras gerais, mas acho que é importante falar um pouquinho de não cumulatividade na regra geral, porque assim como os outros setores, embora a gente esteja dentro de um regime diferenciado, com exceção do período de transição, a gente vai ter também, nos casos de atividade imobiliária de locação, de alienação, quando chegar e terminar o período de transição, vai haver um crédito amplo na aquisição desses bens e serviços, e a gente vai seguir todas as regrinhas aí de recolhimento, que vocês já devem ter ouvido falar muito quando trataram da não cumulatividade, que é a comprovação do efetivo pagamento, e o split payment provavelmente resolve essa parte. E aí, ontem até foi anunciado que a gente começa com teste agora, né, rapidamente, acho que no próximo mês, para as empresas B2B. Então, toda aquela nossa ideia de como vai funcionar, né, e que a gente ouviu muito na prática, isso já deve estar implementado aí para alguns setores. Mas, no caso da atividade imobiliária, eu acho que é super importante a gente lembrar que, no caso das aquisições com essas reduções que eu falei para vocês, de ajuste, de aquisição ou ajuste social, vão estar fora também desse creditamento, e créditos de fornecedores do Simples vão ser no limite do Simples. E por que que é importante? Porque é um setor que também tem bastante atuação com empresas do Simples, na aquisição de materiais ou, eventualmente, até de contratação de pessoa jurídica. Mas todas as regras de não cumulatividade, que eu estou falando de regra geral que vocês já viram, precisam ser olhadas à luz do período de transição, que é um período muito longo e que é vedada a aquisição desses créditos. O Renato vai falar disso para vocês, mas tanto na locação quanto na alienação, nas empresas que estão no RET, nas incorporadoras, é vedado essa aquisição. Portanto, serão, sim, contribuintes do IBS e da CBS, com alíquotas específicas, mas fica vedada a aquisição, né, a tomada desses créditos, que, inclusive, no caso de aquisição de empresa, contribuinte pelo modelo geral, esses créditos precisarão ser estornados, tá? Então, também não dá acúmulo de crédito durante esse período. Chegando já, alguém ficou riscando aí meus slides, hein, gente? Ó, mas vocês estão vendo com risco também? Não, tá muito engraçado. A gente estava até rindo Engraçado, mas aqui. eu acho que, Parece que alguém está acho arriscando. que alguém foi vendo na frente e fez uns riscos aí, mas não fui eu dessa vez. Mas não atrapalha, não Não atrapalhou. atrapalha. Eu queria, chegando para o fim aí, para não ultrapassar, deixar alguns pontos de atenção, que são bem específicos do setor,
e eu acho que a gente precisa levar em consideração. O primeiro ponto é a questão contratual. Se todo mundo está dizendo que precisamos olhar o impacto financeiro da reforma, a atividade imobiliária precisa olhar a fundo os seus contratos. O período de transação, ele vai ser muito relevante e os contratos, tanto com o setor privado quanto a administração pública, precisam ser olhados a fundo, porque cada contrato vai ter a sua especificidade e cada contrato vai entrar dentro de uma modalidade do período de transição. E mais do que isso, talvez esses contratos precisam ser revistos, pensando já a longo prazo no período pós-2033, quando a gente entrar, 2029 também, quando a gente entrar no modelo geral e adequar. E aí eu falei muito para vocês sobre esses planejamentos, né? Eventualmente estruturas societárias, que é muito comum na atividade imobiliária, e às vezes uma atividade imobiliária de uma empresa familiar, e precisam ser revistos à luz da reforma e desses impactos também do período de transição. Outro ponto que eu acho que é de total importância é a gente ficar atento à divulgação do valor de referência. Esse valor de referência ele vai ter um impacto não só para aquele momento de divulgação, mas obviamente, ele vai ser atualizado anualmente, mas é um momento muito importante para a gente avaliar um possível contencioso e, eventualmente, uma discussão com relação a esses valores. E eu acho que a hora de fazer isso é agora. Precisamos olhar esses valores, entender quais são os critérios, porque na hora que divulgar, muito provavelmente a gente vai ter 30 dias para impugnar. E esse estudo de caso já precisa estar na ponta do papel com dossiês e com laudos, porque imaginem que a gente vai ter uma divulgação de valor de referência para todos os imóveis. Outro ponto, eu acho que para o setor imobiliário, assim como para outros, é a gente pensar na adaptação de sistemas. Empresas atuantes no setor imobiliário sequer emitiam nota fiscal para alienação de imóvel. A gente tinha um outro modelo. Eu tinha contrato, eu tinha uma discussão muito mais relacionada ao setor jurídico. Os nossos sistemas precisam conversar com tudo isso, precisam conversar a partir de 2026. Então, a parametrização de tudo isso é muito relevante e para o sistema, para o setor imobiliário, eu acho que é um dado importante na medida que a gente vai ter muita mudança de obrigação acessória, e a nota fiscal é um deles. E por fim, aí eu acho que o último ponto que o Renato vai falar sobre isso, mas eu sempre gosto de terminar falando de compliance tributário, de compliance, de conformidade. Esse período de transição, ele já é um desafio para todo e qualquer contribuinte do IBS da CBS. Mas eu acho que para o setor imobiliário ele é bastante peculiar e é importante que a gente fique atento a esse regramento, olhar e revisar controles, olhar e revisar contratos para não impactar e não ter risco aí de conformidade ou de perda de oportunidade também, né? Porque eu acho que esse período de transição ele é bastante específico, mas ele traz oportunidades para o setor imobiliário. E, por fim, eu não poderia deixar de falar sobre isso, a gente está aqui falando de reforma do consumo, mas a gente tem mudanças muito relevantes aí relacionadas ao próprio ITBI e a renda, a ITBI especificamente no PLP 108, que é o segundo projeto aí da reforma, mas de renda que não dá para a gente pensar na reforma do consumo agora sem pensar que tem uma coisa vindo ali na frente. E acho que tudo isso precisa ser pensado de uma forma bastante multidisciplinar dentro do nosso mundinho tributário, sob pena dos planejamentos caírem por terra aí. Acho que era isso, Carla. Eu vou terminar bem quase em cima da hora, mas acho que dá tempo, talvez, da gente ficar para pergunta. É, A gente até combinou aqui no chat enquanto isso. Eu falei, gente, vocês topam a gente repassar as perguntas e a gente dá uma reduzida aqui no intervalo. tá bom? Porque, enfim, esses regimes específicos é um mundo, né? Tá, e é impressionante como tudo se conecta, né? Como Totalmente. teve até aquele comentário que você fez, né? Como isso ressignifica os nossos estudos, por exemplo, de planejamentos patrimoniais acessórios, que vão muito além da tributação agora de diretos, né? E a gente vai ter que analisar a Completamente. fundo. A gente estava hoje numa reunião e estava falando isso, assim, esquece aquelas planilhas padrões, né? Que a gente tinha de simulação de impacto, porque agora tem que analisar com profundidade o impacto do IBS, da CBS também. Exatamente. Até eu fico pensando assim, sucessão. Às vezes discute-se um inventário, e fala, não, isso aqui eu vou botar na minha empresa.
isso aqui vai botar na sua empresa, você precisa ter uma outra planilha, porque não é mais a mesma, né? Exato, né? É. Exato, exato. Mas vamos lá passar algumas aqui, ó. Tem uma pergunta da Mirella, na sequência que a gente estava discutindo a questão do cumulativo ou não para os requisitos. Ela colocou aqui. E no caso da pessoa física que não ultrapassou os limites do ano anterior, Tá ela bom? ainda pode ser considerada contribuinte no próprio ano em Sim, se no curso, próprio ano ela ultrapassar vinte por se cento ultrapassar. sobre os Exato. 240 e se ela tiver três imóveis nessa operação, né? Eu entendo que é isso aqui também. Benfeitorias feitas nos imóveis locados geram créditos? Benfeitoria, sim. E aí a gente, sim, se eu for uma empresa imobiliária, né, tiver como contribuinte, mas aí eu vou lembrar aquela ideia dos bens e consumos para uso pessoal, que cai na mesma discussão da regra geral, né? Então, se eu tenho, bom, bens e consumos pessoais, mas daí eu coloco um quadro de Cavalcante no imóvel, porque eu comprei, enfim, isso não vai me gerar, estou sendo bem, pensando na Exato, minha situação como e loco ali aquele imóvel, mas é um bem que é obra de arte, enfim, a gente está dentro daqueles critérios do que vão ser considerados bens e consumos para uso pessoal. exato. Tem uma pergunta legal aqui da Dani, que é essas obrigações acessórias, né? Que a gente ainda tem muita dúvida porque a regulamentação está pendente, mas Sim. como locatário, pessoa física vai formalizar essa operação, já que não emite nota? Pois é um ponto diferente aí, mas eu acho que a gente vai ter um cadastro de contribuinte, como a gente já viu em outras situações, e que vai emitir um documento como se fosse. Imagino que sim, Exato, até por uma questão de compliance ou de obrigação acessória, SPED, controle da própria receita. Ninguém vai ficar de fora, né, desse controle. Eu exatamente. vou, eu vou E- co- considerar como contribuinte, mas eu vou esperar que tenha um recibo, esperar na declaração de ajuste do ano. Acho muito difícil. Exato, exato. E aí tem uma pergunta aqui da Renata, sobre o efeito da atualização. Estou tentando até entender aqui, eu tinha pedido para eu explicar melhor. Até, Renata, se você quiser falar, mas o efeito da contabilização pelo valor de referência é o impacto no GCAP, para o cálculo do imposto sobre o ganho de capital. Porque para o GCAP Não, não porque cap deveria a gente vai usar impactar. valor de aquisição no Ex- imposto de renda. Exato, exato. Os parâmetros que a gente está discutindo aqui em relação ao IBS e CBS não impactam nos parâmetros que a gente tem hoje por imposto de renda. A gente continuaria considerando custo de aquisição e Exatamente. valor de mercado, e valor da operação, né? Valor de venda. Exatamente. Então, O que eu falei, talvez ali no começo, foi de que essa sistemática de pensar em valor de aquisição e valor de alienação, a gente vai trazer para o IBS e para a CBS, mas com os critérios ali fixados, né? Então, eu tenho valor de aquisição até 26, que foram esses que eu passei rapidinho aqui com vocês, que o Renato vai falar deles depois também, mas não é o mesmo valor, e uma coisa não impacta a outra. é isso, essa é a minha interpretação também. Gente, eu acho que passamos pelas dúvidas. A Renata falou que entendeu, beleza. Thaís, obrigada. Muito, muito obrigada. Foi Imagina. fantástico, como Eu, sempre. eu que agradeço, espero ter, enfim, passado por todos os pontos. Acho que o Renato complementa. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu fico à disposição, acho que vocês estão com a apresentação, tem meus dados aí, se tiver alguma outra dúvida pontual que eu possa ajudar. E é isso, corri porque era muita coisa, gente. Não dá É para. muita coisa. Ó, o Eduardo só lembrou aqui que tinha uma dúvida de integralização, se haveria IBS e CBS na integralização. Na integralização do capital. É. Não Eu entendo que entendo tem que IBS, não, não, porque não tem. porque está dentro daquele contexto de operações Exatamente. societárias, né? Exatamente, que está Então, ali fora da regra geral que fala das. exato, Exato, está fora. exato. Então, as operações societárias elas estariam É. dentro desse bolo e não deveria ter incidência específica do IBS ou CBS. Agora, posso colocar uma pitadinha assim, eu acho que Vai. tá fora, mas eu acho, Carla, que a gente vai ter que tomar muito cuidado com a visão das administrações municipais com relação a isso.
que estão dentro do IBS, que estão dentro do CBS, que já tem uma interpretação muito equivocada de algumas operações societárias para fins de TBI. A gente viu que o Exato, fato gerador é outro, exato, mas pode ser que a exato. coisa. Então, assim, eu começo a ver contenciosos ali. Eu acho que nessas discussões, talvez a gente tenha, mas que valor eu estou reduzindo o capital? Que valor eu estou integralizando, né? E, enfim, acho que a gente tem. Exato, exato. Vai dar para fazer outras rodadas desse curso com outros casos práticos para É, discutir. além que tem aquela discussão, né, se é realmente uma operação societária, é uma simulação de uma É, operação societária. Então, assim, exato. tem. A gente O corta o caso Eduardo e até falou tema separa, sete né? A nove gente já meia, viu na exato, vida. Exato. exato, Eu exato. acho que a Então, criatividade com relação a esses planejamentos que está muito no radar da administração municipal e que o judiciário ainda não conseguiu entender direito. A gente tem decisões do tá Supremo uma Tribunal Federal confusão, que é as um decisões, absurdo. nossa, Assim, as tentando decisões entender o de que é valor TBI. contábil, né? E, enfim, Não. Gente, é complexo. isso. Vamos, ó, são 8h40, vamos voltar Alguém falou aqui, 8 e. 796. O tema 796 já dá para a gente discutir um monte de Não, coisa aqui. Mas, gente, obrigada. exato. Desculpa o atraso aí dos 9 minutos. Thaís, obrigada. Renato, a gente está acabando aí um pouquinho mais tarde, a gente vai dar só 5 minutinhos de intervalo, a gente volta às 8h45, pode ser? Pode ser, a gente vai até às Então, 11 hoje, né? eu falei que no máximo 5 minutos aqui de intervalo só para esticar e tomar uma água. Tá bom, vamos Tchau, lá. tchau. Oito h quarenta Renato, e cinco a gente já prazer. Quero Tchau, começa. saber Thaís. por Parabéns. aí. Obrigado. Nos falamos. Obrigada, Tchau, tchau. tá?